Boa noite. Boa noite. Tudo bem, dona Eliane? Tudo bem. O que o pequeno empreendedor deve ter como prioridade em seu negócio? A satisfação dos clientes. E qual foi o maior desafio no começo da sua carreira? O maior desafio foi ter começado a empresa sem ter conhecimento no ramo. Abrir uma empresa envolve muitos riscos. Como podemos fazer para diminuí-los? Buscar conhecimento, se aperfeiçoar, investimento. E qual o diferencial do seu empreendedorismo? Do seu empreendimento, quer dizer? O meu diferencial é procurar atender o cliente dentro da necessidade dele. E que conselho daria às pessoas que querem se tornar empreendedoras? O meu conselho seria que primeiro você precisa sonhar. Depois que você sonha, você deve fazer um planejamento. E depois do planejamento, você deve buscar ajuda aos órgãos que lhe oferecem recursos e botar em prática o que você sonhou. Certo. Boa noite, dona Eliana. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem. Qual o nome da sua empresa que a senhora trabalha, que a senhora tem? Lanchonete e restaurante Alívio. Bacana. O que um pequeno empreendedor, dona Eliane, deve ter como prioridade em seu negócio? Ele deve ter como prioridade a satisfação dos clientes. E qual foi o maior desafio no começo da sua carreira? O maior desafio no início da minha carreira foi ter aberto a empresa sem ter conhecimento, sem ter dinheiro. Abrir uma empresa envolve muitos riscos. Como podemos fazer para diminuí-los? Você se capacitar, buscando conhecimento, se aperfeiçoar. E qual o diferencial no seu empreendimento? O diferencial? Sim, o diferencial. O meu diferencial, eu sempre procuro buscar atender o cliente dentro da necessidade dele. Certo. Que conselho daria às pessoas que querem se tornar empreendedoras? Eu aconselharia que primeiro você precisa sonhar, depois se planejar. Dentro do seu planejamento você deve buscar ajuda aos órgãos que lhe favorecem e depois executar o seu sonho. Qual o motivo que determinou a escolha desse tipo de empreendimento? O motivo é que quando eu pensei em abrir a minha empresa na época, eu olhei na região e vi que não havia nenhuma lanchonete, nenhum restaurante. E como a minha empresa é perto do hiper bom preço, pensando assim em atender a necessidade dos funcionários do bom preço, resolvemos botar um ramo dentro De alimentos. de alimentos. Numa escala de 0 a 10, a senhora classificaria o seu grau de contentamento com o seu empreendimento? E há objetivos maiores a alcançar? Sim, eu acho que eu daria a minha nota 7, porque eu tenho objetivos a alcançar sim. Uma das coisas que eu penso fazer é uma reforma de forma geral para atender o cliente com a melhor qualidade. Certo. Há objetivos maiores a alcançar? Sim, desenvolvimento, aperfeiçoamento dentro do ramo. Certo. A senhora pretende desenvolver novos empreendimentos ou apenas almejar e expandir o que já lhe trouxe sucesso? Não pretendo fazer novos empreendimentos enquanto não reciclar, não aperfeiçoar o empreendimento que eu já tenho. Reconhecer os próprios erros e se dispor a receber críticas ajudam na evolução pessoal do empresário. Sim, precisamos cada dia reconhecer os nossos erros, sim. Porque quando você reconhece os seus erros, é uma oportunidade que você se dá para você aprender, para você se desenvolver, enfim, para você crescer. E muitas vezes você erra e não sabe nem que está errando. E quando chega alguém e diz onde você está errando, é a oportunidade que você tem para desenvolver naquele ponto.
A senhora teve apoio de investimento ou realizou com seus próprios recursos o seu empreendimento? Não, eu não tive apoio de investimento. Na época, quando eu abri a minha empresa, foi necessário tomar dinheiro emprestado a 5 amigos. A senhora acha que o Brasil é um país que oferece oportunidades para quem quer empreender? Sim, o Brasil, como os demais países, sim, oferece oportunidade. Apesar, sim, dos impostos ser muito alto, mas se você tiver determinação, se você tiver coragem e correr atrás, você consegue, sim. Muito obrigada, dona Lívia, Por nada. pelo apoio.